Então, a gente também, né, pauta comum lá na nossa empresa, a gente fazer esse incentivo para o representante comercial, entre outras formas, que a gente vai mencionar aqui, por campanha de venda. Afinal de contas, esse engajamento, essa confiança do teu representante comercial está vinculado diretamente ao dinheiro. Ao dinheiro. Então, é o papel da representada ajudar o representante comercial a ganhar dinheiro. Não tem outro jeito. Pelo amor, ele não vai trabalhar para ti. Ele vai precisar de dinheiro, como todos nós aqui, obviamente. Então, campanha de venda. Como é que tu vê o impacto dela no início do trabalho de um novo representante comercial? E se tu acha positivo, fala um pouquinho para nós de alguma sugestão de campanha de venda, o que tu pensa sobre o assunto. Muito bom. O representante comercial, ele é uma empresa, né, constituída de representação comercial, mas, no final das contas, todos são vendedores, né? Numa formatação diferente, né, com regramentos diferentes. E todo vendedor, ele é movido por dinheiro, como tu bem disseste, né? Há sim uma gratificação, né, por estar conseguindo seus objetivos, ajudar a empresa e os seus objetivos pessoais. Mas é uma relação que está atrelada à parte financeira, tá? Montar campanhas de vendas, geralmente há uma dúvida das representadas, elas ficam assim um pouquinho receosas por estar de repente vinculando a uma meta, mas a gente pode escaracterizar isso, né? Porque tem formas de fazer campanha de venda para os representantes, né? Para motivar eles e principalmente para valorizar o empenho deles, principalmente no início do trabalho. A gente costuma dizer, né, que é um momento crucial, dá para acelerar a primeira venda, ou acelerar as primeiras ações comerciais junto com o representante, né? Lembrando que o representante, né, não, ele só recebe comissionamento, né? Então, quanto mais tu conseguir dar para o representante, né, formas dele se motivar, investir um pouco mais, porque vai ter um retorno um pouco fora do comum, né? É melhor. Fora do comum, eu me refiro ao que está em contrato, né? Um comissionamento X por vendas. Mas abrir um PDV novo, abrir um cliente, desenvolver uma nova, é um desafio maior, tá? Então, sim, faz total sentido ter campanhas de vendas, né? Eu acredito que toda empresa que vai começar a trabalhar com representantes ou vai colocar um novo grupo de representantes, né? Ela tem que já startar uma campanha de vendas para poder metrificar esse processo melhor, tá? Modelos de campanhas de vendas, né? A gente tem dois segmentos bem distintos na representação comercial, né? Aquelas vendas que são de curto prazo, que geralmente está ligado ao varejo, né? Produtos, né? Que vão para uma gôndola, né? Ou, né, o ramo do vestuário, do alimento, utensílios domésticos, né? E tem a venda, como o caso da Mesp, que nós conversamos aqui, que são vendas um pouco mais técnicas, né? Tem a ver com insumos, avaliação, passa pelo processo de compra, às vezes a parte de manutenção de empresa, etc, tá? Uma campanha muito interessante, Malta, é para clientes do varejo, por exemplo, né? Dar uma bonificação por abertura de um novo PDV, né? Isso é importante, tá? Porque às vezes a representada ela pode até avaliar a sua precificação, o seu pagamento de comissionamento, tudo, para entender se encaixa ela pagar um bônus para aquele representante que conseguiu abrir um novo PDV. E Malta, por incrível que pareça, no início do trabalho de um representante, principalmente se aquela empresa não está naquela região, é mais importante o número de pontos de venda que ela está do que o volume de venda em cada ponto. E isso tem que ser trabalhado. Então, uma campanha de vendas, de abrir PDV, ela vai trabalhar desde remunerar o representante, que é o assunto aqui, até uma política comercial da empresa para facilitar a primeira compra de um cliente. Reduzir o pedido mínimo, né, dar mais prazo para uma primeira compra, né, facilitar mais que aquele cliente. E isso o representante vai se motivar, porque o investimento dele, que é um investimento, né, ele só vai ter comissionamento depois que houver a venda, vai ter um retorno melhor, tá? Falando um pouco para a indústria, né? Aqueles produtos, serviços, insumos que são para a indústria, que o processo de compra geralmente tem um lead time um pouco maior, né? Então, às vezes é difícil tu criar uma campanha de vendas que vá beneficiar a venda. Porque a gente voltando àquele link, né? Digamos que tem uma curva de 10 meses, 12 meses. A gente vai desmotivar o representante provavelmente nesse período todo. Então, a gente tem que criar pequenos objetivos, né? E bonificar ele por aqueles objetivos. Então, um exemplo muito interessante é, de repente, criar uma campanha que vá somar ou bonificar um número X de orçamentos, oportunidades levantadas, né? Estudo de um
trazer oportunidades para a empresa, porque toda empresa sabe, né? X orçamentos, vai ter lá um funil de vendas, vai ter uma venda. Então ela tem que, de repente, trabalhar mais na base, né? Na primeira parte, digamos assim, do funil, tá? Então esses são alguns modelos e, malta, dentro dessa linha de campanhas há muita coisa que a gente aplica, né? Pela Representa Mais, os representantes também provavelmente aí estão já participaram de algumas campanhas, né? Campanhas por pontuação, por número de cadastros realizados, né? Algo que consiga beneficiar o representante pelo esforço que ele está realizando. Para aqueles casos onde a venda não é tão rápida assim. Mas a empresa vai conseguir medir isso e provavelmente vai ter um resultado lá no final. Esse erro é bastante comum das representadas só bonificarem por volume de venda. Então, começa um trabalho, se tu vender X milhões, eu te pago tanto de comissão adicional. Mas ele não vai vender X milhões. Ele está começando um trabalho ainda. Então, eu costumo pensar que a campanha de vendas ela tem que resolver um problema. Qual que é o problema do começo de trabalho? Tu ter fôlego para abrir os primeiros pontos de venda, os primeiros clientes. Então, só esse ajuste de métrica já muda totalmente a campanha de venda. Também o prazo dela, né, Marcelo? Campanha de venda anual. Esquece, não funciona. Campanha de venda é 1 mês, 2, 3, no máximo trimestral, para manter esse engajamento. Então, pequenos ajustes assim em campanha de venda faz toda a diferença.